Em um universo onde a maioria das estruturas visíveis é sustentada por forças que mal compreendemos, a ideia de que estrelas possam ser alimentadas por matéria escura representa um dos conceitos mais ousados da astrofísica moderna. Por muito tempo, a ciência tem trabalhado com modelos bem definidos sobre como as estrelas funcionam a partir da fusão nuclear que transforma hidrogênio em elementos mais pesados, liberando calor e luz. O ciclo vital das estrelas é geralmente baseado em sua massa e composição inicial. No entanto, essa nova hipótese sobre as chamadas anãs escuras coloca em jogo uma peça totalmente nova nesse tabuleiro cósmico. Trata-se da possibilidade de que certos corpos celestes, em especial as anãs marrons, possam utilizar a energia da aniquilação de partículas de matéria escura como fonte de calor e brilho. Esse tipo de estrela não seguiria os padrões tradicionais, não precisando alcançar temperaturas suficientes para fundir átomos de hidrogênio, nem consumiria seus elementos internos para manter-se ativa. MVs. DISO. Essas anãs escuras operariam como uma espécie de forno cósmico, que é alimentado externamente por partículas de matéria escura, presumivelmente os WIMPs, que são partículas massivas fracamente interativas. Essas partículas, ao se encontrarem e colidirem dentro do corpo da estrela, se aniquilariam e liberariam energia em um processo análogo, mas distinto da fusão tradicional. Com isso, o objeto poderia brilhar por bilhões ou até trilhões de anos, mesmo sem iniciar o ciclo convencional das estrelas comuns. A base dessa teoria se ancora em regiões do universo onde a densidade de matéria escura é elevada, como no centro da Via Láctea, ou em halos galácticos, onde essa matéria invisível tende a se acumular. A matéria escura, que compõe cerca de 85% da massa do universo, permanece uma das maiores incógnitas da física atual. Ela não emite, reflete ou absorve luz, sendo detectada apenas por seus efeitos gravitacionais sobre a matéria visível. O que torna essa proposta particularmente interessante é que, se confirmada, serviria como uma evidência indireta e revolucionária da existência dessas partículas. Identificar uma anã escura significaria, portanto, matar dois coelhos com uma cajadada só, revelar uma nova classe de objetos estelares e confirmar a natureza da matéria escura. As anãs marrons já são corpos que despertam curiosidade por si só. Elas se situam no limite entre planetas gasosos gigantes e estrelas de baixa massa, com temperatura e luminosidade reduzidas e ciclos de vida pouco compreendidos. Por não atingirem os 0,08 massas solares necessárias para iniciar a fusão do hidrogênio, elas simplesmente existem, esfriando lentamente ao longo do tempo. O que a hipótese das anãs escuras propõe é que, sob as condições certas, essas anãs marrons poderiam capturar partículas de matéria escura e passar a gerar energia, a partir da aniquilação dessas partículas, mantendo um brilho tênue e constante. O fenômeno em si dependeria da densidade local da matéria escura, da massa e composição da anã e da taxa de captura dessas partículas. Cientistas propõem que um traço observável dessas estrelas seria a presença do isótopo lítio-7 em sua atmosfera. Em estrelas comuns, o lítio-7 é rapidamente destruído nos processos nucleares internos. No entanto, se uma anã escura estiver sendo alimentada exclusivamente por matéria escura e não realizar fusão em seu núcleo, esse elemento pode permanecer intacto. Detectar a presença de lítio-7 em um corpo com características luminosas parecidas com uma estrela, mas sem os sinais típicos de fusão, poderia ser um indicativo de que estamos observando uma anã escura. Essa possibilidade levanta novas questões sobre a composição química desses corpos e sobre os métodos que a ciência pode utilizar para detectá-los. Para observações tão específicas, seria necessário o uso de telescópios sensíveis ao infravermelho, como o James Webb Space Telescope, capazes de captar emissões extremamente tênues de luz. Além disso, seria imprescindível realizar uma análise espectroscópica detalhada da composição de suas atmosferas. Um dos locais mais promissores para essa busca seria o centro galáctico, onde se presume haver maior concentração de matéria escura. No entanto, essa região também apresenta inúmeros desafios, como a interferência de poeira cósmica, radiação intensa e alta densidade estelar, o que torna a detecção de objetos tão discretos uma tarefa hercúlea. Além do desafio técnico, há também o desafio teórico. A hipótese das anãs escuras só se sustenta plenamente se a matéria escura for composta por partículas do tipo WIMP, que possuem a capacidade de se aniquilar e liberar energia. No entanto, esse é apenas um dos modelos possíveis. Outros modelos sugerem que a matéria escura é composta por áxions, neutrinos estéreis,
ou partículas ainda desconhecidas que não se aniquilam, o que tornaria o mecanismo proposto pelas anãs escuras inoperante. Isso significa que, embora elegante, o modelo é altamente especulativo e depende de uma série de premissas ainda não verificadas experimentalmente. Mesmo assim, ele abre uma janela fascinante para uma nova forma de estudar tanto as estrelas quanto a matéria escura. A simples existência dessa hipótese já influencia a forma como astrônomos planejam futuras observações e como físicos teóricos modelam a distribuição e comportamento da matéria escura no universo. Sei confirmadas. As anãs escuras poderiam desempenhar um papel importante na dinâmica galáctica por serem capazes de brilhar por períodos extremamente longos. Essas estrelas poderiam representar reservatórios de energia em regiões do universo que antes pensávamos serem completamente inertes. Além disso, poderiam influenciar a rotação de galáxias, interagir com planetas próximos e até afetar a formação estelar em ambientes vizinhos. Outra implicação intrigante diz respeito à longevidade dessas estrelas. Por não dependerem de combustível interno finito, como o hidrogênio, as anãs escuras poderiam durar um tempo quase indefinido, superando em longevidade até mesmo as estrelas vermelhas de baixa massa, atualmente consideradas os corpos mais duradouros do cosmos. Isso significa que, em um futuro cósmico, onde a maioria das estrelas já terá se apagado, as anãs escuras poderiam ser alguns dos poucos pontos de luz restantes no universo. Do ponto de vista filosófico, a proposta desafia a percepção de que tudo que brilha precisa queimar algo por dentro. Ela nos lembra que o universo pode esconder mecanismos de funcionamento radicalmente diferentes daqueles que observamos na Terra e no nosso entorno próximo. Além disso, sugere que talvez a própria vida estelar não seja tão dependente de fusão quanto pensamos. Isso também levanta questões sobre outros corpos celestes que poderiam utilizar a matéria escura de formas que ainda nem conseguimos imaginar. Se partículas de matéria escura forem de fato aproveitáveis como fonte de energia, mesmo que em contextos extremos como o interior de uma anã marrom, será que não poderiam, em teoria, alimentar formas de atividade em outros tipos de objetos? Será que planetas gasosos gigantes, em regiões de altíssima densidade de matéria escura, poderiam exibir efeitos semelhantes? Será que alguma civilização avançada poderia, teoricamente, manipular essa forma de energia? Por mais distante que isso pareça da realidade tecnológica humana, a ideia de que há energia dispersa no universo invisível já mobiliza projetos científicos e militares há décadas. A busca por sinais indiretos da matéria escura inclui detectores subterrâneos, experimentos com colisionadores de partículas e missões espaciais. A ideia das anãs escuras surge como mais um vetor nessa busca, propondo que talvez não estejamos tão longe de observá-la, menos apenas não olhamos no lugar certo, nem da forma certa. O caminho agora envolve a formulação de catálogos de anãs marrons, com propriedades atípicas, campanhas de observação focadas em assinaturas químicas inusitadas e, acima de tudo, a coragem científica de seguir hipóteses improváveis, como em tantos outros momentos da história da ciência. O que parecia absurdo pode se revelar o caminho mais direto para uma nova compreensão da realidade. A física já foi forçada a se reinventar diante da mecânica quântica, da relatividade e da expansão acelerada do universo. Agora, talvez seja a hora de considerar que há estrelas que brilham não por aquilo que têm, mas por aquilo que capturam menos a matéria escura. Invisível, mas absolutamente essencial. Diante disso, a proposta das anãs escuras não é apenas uma especulação astrofísica, mas uma provocação intelectual, um convite para pensar além da luz, além da fusão e além do visível. Talvez o universo esteja dizendo que sua maior fonte de energia é aquela que não conseguimos ver, mas que mesmo assim consegue manter acesa uma chama silenciosa no fundo do cosmos. As anãs escuras podem ser o sussurro da matéria escura, tentando nos contar finalmente sua história.